Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde. Vamos celebrar a Eucaristia desta terça-feira e vamos enviar um abraço, uma saudação amiga para quem nos está a acompanhar de casa. Nós celebramos a Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá, e somos uma paróquia no mundo inglês, mas que exprime a sua fé em português. Para todos enviamos um abraço e, sobretudo, de modo particular, aos doentes e àqueles que precisam do ânimo e da alegria que Jesus Cristo nos dá e nos convida a sair das nossas misérias, das nossas condições. Vamos rezar nesta Eucaristia pelo nosso irmão António Cabral e Arlindo Matos. E vamos então reconhecer-nos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos, Deus protetor dos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Chorem meus olhos, noite e dia, lágrimas sem fim, porque uma grande reúna, uma chaga atroz, tortura a virgem, filho do meu povo. Se saio para o campo e haja aos mortos espada, se entro na cidade e haja as vítimas de fome, tanto o profeta como o sacerdote percorrem o país e não compreendem. Acaso rejeitastes eternamente Judá, porque vós desgostastes com Sião? Porque nos ferestes sem esperança de remédio? Esperávamos a paz e nada vamos de bom. Uma era de restauração e surgiu a justiça. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade e a culpa dos nossos pais, porque pecamos contra vós. Não nos rejeitas por amor do vosso nome. Não deixeis profanar o vosso trono de glória. Recordai e não revejois a vossa aliança conosco. Pode algum dos falsos deuses das nações fazer que chova? Ou é o céu que nos dá sonho, os aguaceiros? Não sois vós, Senhor nosso Deus, em quem esperamos. Na verdade, sois vós que realizais tudo isto. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos, todos os que praticam a iniquidade, e andam a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, na primeira leitura tirada do livro de Jeremias do Antigo Testamento, Jeremias começa assim: Chorem meus olhos, noite e dia as lágrimas sem fim, porque uma grande ruína, uma chaga atroz, tortura a virgem, filha do meu povo. Nós agradecemos ao jovem que leu. Aqui estas palavras não são fáceis para alguém, mas muito obrigado, thank you. E no Salmo cantamos: só em vós descansa a minha alma. E isto é o que nós temos que cantar como cristãos. Apesar de vermos tantas desgraças, tantos acontecimentos maus, nós acreditamos que só em Deus descansa a nossa alma. Nós hoje continuamos a ler o Evangelho de São Mateus, e hoje é o capítulo 13, versículo 36 a 43. E a parábola do joio e do trigo fala-nos da convivência entre o bem e o mal. O bem e o mal dentro do nosso coração. O bem e o mal que vemos nos outros e vemos no mundo. Portanto, esta parábola do trigo e do joio fala-nos disto, do bem e do mal. E Jesus ensina-nos a tomar uma atitude. Jesus vai para casa e os discípulos, os apóstolos, pedem: explica-nos a parábola do joio e do trigo. Então Jesus explica e diz: a terra, explica que a terra é como um campo de trigo, no meio do qual nascem o trigo e o joio. E explica que o joio precisava crescer junto com o trigo até à colheita, para depois ser retirado, evitando assim que, ao arrancar o joio, como ele, fosse arrancado o trigo. Nós vemos surgir no mundo muitos movimentos, muitos grupos que querem eliminar o outro. Nós é que possuímos a verdade, o outro é para exterminar. Jesus diz que nós temos que conviver no mundo com o trigo e com o joio, com o bem e com o mal. Mas, assim como crescermos, para o lado que crescermos, ou voltados para o sol, ou voltados para o mal, no fim do mundo vêm os anjos e resolvem a questão. Isto é o que Jesus diz, em palavras muito simples.
Diante da incompreensão dos discípulos, Jesus se põe a explicar o significado de cada elemento que aparece na parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os dois são os filhos do maligno. O inimigo, o que semeou, é o diabo. A colheita é o fim do mundo, ou o nosso próprio fim. Os ceifadores são os anjos. Portanto, tanto Jesus como o demónio são semeadores. Não tenhamos ilusões. Tanto Jesus como o diabo são semeadores. Jesus semeia o bem, enquanto o diabo semeia o mal. É como se dissesse, se tu praticas o bem, colhes o bem. Se praticas o mal, colhes o mal. Era a grande proposta que Deus para cada um de nós. O discernimento de Jesus não se propôs a separar o joio do trigo fora do campo, nem o demónio. O cristão não tem que tirar ninguém para fora do campo. Temos de ter consciência do mal, temos consciência da presença do demónio, do semeador do mal, e saber rezar e saber para que lado estamos virados. É isto que a parábola do trigo e dos joios nos diz. Não é preciso uma grande... Se o conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Se conseguirmos crescer do lado do trigo, do bem, estaremos preparados para a colheita. Jesus quis depois alertar para o seguinte: o diabo está fazendo o mesmo que eu faço. Jesus não nos enganou. Jesus não nos mentiu. Jesus explicou: eu e o demónio semeamos. Eu semeio o bem e ele semeia o mal. Eu semeio o trigo, ele semeia o joio. Se, diz Jesus, souberem discernir o bem do mal e tiverem força para seguir o bem, no final, quando Deus vier julgar, e só Ele tem o poder de separar o bem do mal, vocês estarão preparados para participar no reino do Pai. Jesus quis dar uma explicação bem clara para nós, através dos séculos, para que assimilássemos a verdade. Ele podia ter explicado outras parábolas, mas não o fez. Jesus só explicou esta parábola. E porque esta parábola foi explicada com tanto detalhe? Porque quis Deus nos propor que sejamos astutos e inteligentes. Jesus faz-nos aviso: sede astutos e inteligentes. Muitas propostas virão aí com muito bem ornamentadas, mas cheias de maldade, cheias de perigo e cheias de erro. Eu tenho falado algumas vezes nessa ideologia do género, naquilo que estão a fazer nas escolas, educar as crianças, que é um perigo. Sobretudo, não respeitar a criança enquanto é criança, respeitar o jovem enquanto é jovem, respeitar o adulto enquanto é adulto e o idoso enquanto é idoso. Nós, como cristãos, temos que respeitar cada um na sua fase de vida. E há grupos que dizem que não, que podem moldar porque acreditam numa sociedade não se sabe bem como, e para espanto nós sabemos notícias de que alguns pais se riem. Veio um menino chegar a casa vestido de menina e disseram-lhe na escola que era a mesma coisa, e o pai e a mãe riem-se. Não vem mal. Dizem os professores, não sei o quê, e não há nada mal. Agora é assim, cada um é como é isto. É esta parábola do trigo e do joio. Agora, a missão do pai e da mãe é ajudar
as crianças a ser trigo. No balde está misturado o trigo e o joio. E nós sabemos que em Portugal um pai famalicão atreveu-se a pôr o Estado em tribunal. E vê como é que veio logo. É católico, é atrasado, é retrógrado, porque não deixou as crianças, que são alunos de 5, bons alunos de grande mérito, não deixou os filhos ir àquela disciplina. Porque não concorda. Então um secretário de Estado todo iluminado, todo cheio de luzes na cabeça, lá de Lisboa, faz um decreto e chumba os filhos do melhor. 2 anos, quando o governo tem um projeto, não chumbar ninguém até ao 9. Mas aqueles que são do 7º e do 8º, não sei o quê, porque vai para castigar o pai e a mãe, o secretário de Estado fez aquele decreto. Isto está a acontecer aqui. Eu, quando estive em Londres, vi muitos portugueses aflitos com algumas leis do Estado. E às vezes muito complicadas, e era preciso nós batermos o pé, a dizer, a nossa cultura não é isso. Mas não, mas agora parece que eu hoje ouvi notícias que alguns pais que se riam. Agora é o balde do trigo do joio. É o balde do trigo do joio, que Jesus nos avisou. O mínimo que podemos pedir, isto a mim cria muita revolta, porque eu não consigo ver bem nenhum nisto. Não consigo. Posso ser castigado, mas eu não consigo ver pontinha de bem nenhuma disto. E no fundo é esta parábola. Nós sabemos que no mundo há trigo e joio, mas o pai e a mãe têm o direito de ensinar o filho e a filha a distinguir o trigo do joio. E não é o professor, nem o secretário de Estado, nem o ministro. Eu tive professores fantásticos, que recordo com muita saudade. E desde que sou vivo, houve políticos que passaram. Mas ficou o meu pai que já partiu, ficou, e a minha mãe. E nós, por exemplo, aqui na imigração, aquilo que nos honra é a força da família. E aquilo que o deve orgulhar, mas eles estão a fazer aquela confusão toda em Lisboa, em Portugal, que ninguém se entende. E no fundo, é esta parábola do trigo e do joio. E os queridos pais não brinquem, nem se riam. Não é a mesma coisa ser trigo, não é a mesma coisa ser joio. E as crianças têm que ser respeitadas. As crianças têm que ser respeitadas. E humilha. Nós, quando vem um político, procuramos fazer um jantar, aqui em todo lado, os católicos, mas a gente às vezes dá-nos vontade, ponto final. Porque a gente sabe aquilo que dizem nas costas dos católicos, sobretudo ultimamente. Ponto final. Porque nós sabemos o que nos dizem. Nós não temos o direito sequer de pensar, atrevermos a pensar. Somos rotulados e nem sequer podemos distinguir o trigo do joio. A gente olha para a cara do secretário de Estado que assinou aquilo, olhamos para a carinha dele e faz-nos pensar muita coisa. Faz-nos pensar bastantes coisas. Eu solidarismo com aquele pai de Famalicão, que não vai ter vida fácil, porque vai ter complicações no seu trabalho, é tudo muito bonito, muito belo, mas vai. Mas nós temos que continuar. O Senhor não nos enganou. E as nossas crianças, os nossos meninos, as nossas meninas, devem ser ensinados pelo pai e pela mãe a distinguir o trigo do joio. Não é o professor, não é o secretário de Estado, não é o ministro da Educação. É o pai e a mãe. E nós, é com tristeza, que vendo tantos imigrantes a sofrer aí pelo mundo todo, que estão abandonados. Eu vi sofrimentos em Londres, quando estive em Londres, de famílias, terríveis sofrimentos. Nós aqui estamos mais ou menos já idosos, os mais novos andam por aí, os avós
vivem angustiados com os netos, mas não se nota muito. Mas a geração nova, e o que alguns sistemas estão a querer fazer aos pais é angustiante. E nós temos portugueses na imigração a sofrer muito por causa disto. E quem ensina o que é o trigo e o joio, a não ser que haja uma doença psicológica, a não ser que haja um drama qualquer, quem ensina a distinguir o trigo do joio é o pai e a mãe. E nós temos que nos batalhar por isto. Não vale a pena rirmos, acharmos piada. Não, tem que ser assim. E é com muita tristeza que a gente olha estas notícias e estas notícias que são apresentadas e depois há pessoas a defender isto de uma maneira que não se entende. E às vezes não se pode sempre na vida fazer de conta que não vimos. Já começa a chegar a fazer conta que não se vê. Há algumas alturas que nós temos que este valor da família é aquilo que nos orgulha. Nós vemos tantos jovens para aí. No outro dia, uma menina na escola perguntaram-lhe quem era o pai, uma canadiana, uma professora, uma filha de português que me disse isto. Uma menina, perguntaram-lhe na escola quem era o pai, deu o nome de 7 homens que viviam lá. Não sabia quem era o pai, não tinha conceito nenhum de família, não sabia absolutamente nada. Isto foi aqui na nossa cidade. 7 homens, apresentou o nome de 7 homens que viviam por ali, e este testemunho é aqui da nossa cidade, e parece que é isto que se defende, é isto que é o belo, que é o bonito, e nós, por amor de Deus, pais, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos, Senhor, para as comunidades eclesiais da nossa pátria, para que o Espírito da Verdade ensine a distinguir o trigo semeado por Deus e o joio espalhado pelo maligno. Oramos. Para os que têm influência na formação da opinião pública, para que favoreçam o crescimento das pessoas, ensinando-as a distinguir o bem do mal. Oramos. Para os que esperavam tempos de paz e tiveram a guerra, e por todas as vítimas da violência cega e sem escrúpulos, para que se escondam ao Senhor que a todos escuta. Oramos. Para os que choram após grandes tragédias e calamidades, para que o Senhor os conforte por aqueles que partiram e dê fortaleza, consolação e esperança aos que ficaram. Oramos. Pelos membros da nossa comunidade paroquial, para que aprendam a fazer escolhas seguras à luz do Evangelho e do ensino da Igreja. Oramos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos,
e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar. Fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, em memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michel Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, António Cabral, Arlindo Matos, todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, disse-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e, sobretudo, hoje que no Evangelho de São Mateus, a explicação do trigo e do joio, que cada um de nós saiba como deve viver, como para que lado deve crescer e ajudar também aqueles que estão ao nosso lado a crescerem como trigo e não como joio, sabendo, tendo consciência que existe o joio e que o demónio semeia o joio. Então, boa noite a todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.